Pessoal, estamos iniciando a live novamente pela terceira vez, porque nós não estamos conseguindo conexão com o nosso convidado, então vamos ver se agora a gente consegue. Estamos ao vivo para a nossa live no dia de Todos os Santos. Carol, vamos ver se agora vai dar certo. Kaline, Meline, o pessoal já voltou. Aí o Eduardo chegou. Eu vou mandar agora a solicitação, Eduardo. Ó, ele entrou. Tá me Vamos vendo lá. agora? Não, eu acho que deve ter alguma coisa errada com o meu celular. Será? Mas não se preocupe, que assim, da outra vez eu fiz a live toda assim, no escuro. Mas todo mundo tá vendo o José É, Eduardo e isso é importante. isso mesmo. É Ele mais não me importante os vê, outros me verem. ele não me vê, ele só está deixando de contemplar a parte da beleza da natureza de Deus. Agora, Eu tô vocês, na noite escura. noite escura, aí, muito bem. A Kaline disse que vê os dois, vendo e ouvindo. Eu escuto muito bem José Eduardo. Ah, então Vocês escutam bem também? deve ter alguma coisa errada com o meu celular. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, então. José Eduardo, seja bem-vindo a essa live do Dia de Todos os Santos. É um tema um pouco diferente do que a gente costuma tratar aqui no nosso perfil, porque o nosso perfil ele é de homeschool, mais especificamente sobre material de ciências. Eu produzo material de ciências para famílias que fazem homeschooling e dentro do meu material de ciências eu trago um pouco da visão dos santos em relação. No nosso primeiro módulo eu falo do processo de criação, né? E aí eu trago um pouco sobre o que Santo Agostinho falou da criação, lá na Patrística, que ele fala de Gênesis, né? Um pouco sobre o que São Tomás também fala, do que é vida e sobre as coisas, né? Propriamente ditas. E agora eu estou construindo o segundo módulo e está sendo um desafio muito grande, porque eu estou falando o segundo módulo, dando um spoiler já para quem está aqui, vai ver pela primeira vez eu falando sobre isso. A gente falou sobre o que é vida e a gente vai começar então a tratar da menor unidade da vida. Menor unidade da vida. E a menor unidade da vida é a célula, né? Segundo os biólogos. E aí, como é que eu vou falar de santos para falar de célula, né? E aí, esses dias eu me deparei com um pedaço do livro de Santa Teresinha, História de uma Alma, onde ela fala das pequenas almas e das grandes almas, né? E ela compara com o Jardim de Deus e tudo. E aí dentro do módulo, Deus me inspirou assim, a falar de que como a criatura de Deus, Deus pensou até mesmo o menor detalhe, que é a nossa célula, que funciona de forma tão perfeita, que não tem como ser tão perfeito se não foi feito por um criador que é perfeito, né? E aí a gente vai, eu fico pedindo a Deus que vá me inspirando. Pode falar. Não, é interessante porque o autor que eu me dediquei mais, que é um servo de Deus dominicano, Padre Juan González Arinteiro, a primeira fase da vida dele, que ele foi restaurador dos estudos místicos na Espanha, a primeira fase da vida dele foi nas ciências naturais. E a visão que ele traz, a teologia mística, vem exatamente disso, porque ele sabia ver a visão orgânica da vida interior, que ele pegou das ciências naturais. Ele trabalhou em museu, que então os dominicanos chamam colégio na Espanha, né? Ele trabalhou muito tempo, ele mesmo como pesquisador. E o conceito que ele traz à teologia, traz também a teologia do corpo místico, a igreja, a eclesiologia, que é a teoria principal dele. Isso é, de que a santidade não é só um bem individual, ele é um bem no corpo místico. E para isso ele tem que explicar todo esse conceito de célula, órgão, corpo e a própria. Por exemplo, quando ele vai explicar um carisma fundador, ele tem que explicar todo um conceito biológico que ele tira daí. Então é o estudo da biologia que meio que ampara a teologia
que a obra-prima dele chama-se Evolução Mística. E para ele, evolução não tem o sentido que depois vai ter, mas de evolução orgânica, né? Como um organismo que cresce. Então, a célula do corpo místico seria cada alma que, se santificando, traz benefício para todos os órgãos ao seu redor. Muito legal, tá vendo? A introdução já dá muita conversa, né? Então, mas antes da gente aprofundar mais ainda, José Eduardo, queria pedir que você se apresentasse e explicasse para o pessoal o que é esse termo agiografia também, né? Que eu conheci há pouco tempo. Então, por favor, faça. Meu nome é José Eduardo Câmara, eu sou de Colatina, eu sou escritor e tradutor. Então, eu vou explicar os dois termos, agiógrafo e agiólogo, né? Eu sou membro da Academia Brasileira de Agiologia, que hagios é a palavra grega que determina santo, né? Então, seria o estudo dos santos, e a geografia seria escrever sobre o santo. Seria propriamente quando você faz uma biografia, um texto descrevendo o caminho de santidade da pessoa. E a geologia seria o estudo mais amplo de tudo que é vinculado à santidade, né? A igreja teve durante períodos e ainda tem grupos que estudam biografias de santos, que fazem, por exemplo, assim que se compõem santorais e todo o demais. Então, a palavra vem daí, do santo, seria a geografia, seria quem escreve sobre o santo, e a geologia, quem estuda sobre o santo. Ah, legal. Aí, tá vendo, Carol? Você acertou. Então, eu disse que não, mas acertou, tá vendo? Como são as coisas? E aí, ontem a gente... Essa semana é uma semana muito rica, né? Eu parei para meditar um pouco essa semana sobre... Pessoal, só um minutinho, deixa eu só desligar os meus alarmes aqui, peraí. Aí, tô aparecendo de novo para vocês? Muito bem. Bom, essa semana é uma semana muito rica. E logo na segunda-feira, na minha meditação, eu fui meditar de como seria a semana, né? Porque a gente tem ontem, dia 31, que foi o dia das bruxas, né? O Halloween. E hoje é o dia de Todos os Santos, por mais que a igreja no Brasil vá celebrar a liturgia no domingo, oficialmente hoje é o dia de Todos os Santos. E amanhã a gente celebra as almas que padecem no purgatório, né? Que é o dia de finados. Então, assim, a gente tem aí as 3 vias que a gente pode seguir após a morte, né? Eu gosto muito, uma coisa que eu reflito em cima disso é uma frase do professor Olavo, onde ele fala que a gente precisa se preocupar mesmo com o dia da nossa morte. Porque no dia da nossa morte, a gente tem 3 caminhos. Ou a gente vai ter com as bruxas lá no inferno, ou a gente vai ao purgatório, contar com a misericórdia, com a consolação de Deus, ou a gente vai aos céus para poder estar com os santos, né? E hoje a gente celebra o dia de Todos os Santos, que é o inverso do dia de ontem, né? A expressão inversa do dia de ontem. E ontem a gente conversou muito sobre como a bruxaria, a magia, ela desordena a nossa alma. Desordena a nossa alma quando entra no nosso imaginário, fica na nossa memória e acaba fazendo com que a gente não consiga, de fato, usar o nosso intelecto para ordenar a vontade e também os nossos apetites, né? E hoje é importante a gente entender como os santos conseguiram fazer isso. Como os santos viveram isso, né? Especialmente, eu gostaria que a gente conseguisse tocar em alguns santos que fizeram isso a partir da observação da própria natureza, né? E a vivência da própria natureza. Ontem a gente falou de Santa Edelgarda, né? Que é uma grande santa da igreja e que eu conheci também há pouco tempo. E gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso, sobre o que você tem. Já começou a falar aí sobre o corpo místico a partir da biologia. A Santa Edelgarda tem uma coisa interessante, como um todo, que a gente, em Santa Edelgarda,
que é uma das doutoras da igreja, né, uma das 4 doutoras da igreja, é difícil explicar ela sem entender o todo das obras dela. Ela também escreveu sobre, seria provavelmente ciências naturais, né, o conhecimento que então se tinha de ciências naturais, como fez composição de música, né, mas tudo para ela parte dessa profunda luz que ela recebe do alto, de ver toda a criação e todo o mundo ao redor do mistério de Cristo. E é bem interessante, bem no começo do Chivias, que é a obra inicial dela, a gente vê isso, tudo tem uma complementariedade nela. É a visão da criação de Deus. Eu particularmente sempre acho muito bonita, quando, por exemplo, ela explica a missa, para ela a missa, o que seria a missa? Seria o encontro da esposa, que é a igreja, que aos pés da cruz recebe esse penhor nupcial, esse dom nupcial, que é o corpo e o sangue de Cristo. Você vê que toda a natureza, para ela, está vinculada na mesma coisa. A sexualidade, o que é o homem, o que é a mulher, o que é a criação, o que é a natureza, é tudo vinculada numa espécie de luz que une tudo, né? E quando a experiência mística é um pouco do inverso do conhecimento científico. Isso ela não vem propriamente do crescimento da minha pesquisa, né? Mas é algo que vem do alto, né? Ela ilumina do céu. Então, a partir dessa luz, ela vê toda a criação de maneira ordenada. Tudo serve ao homem, porque o homem, com a encarnação, se torna esse centro, né? Tanto é que quem já viu as ilustrações de Santa Edelgarda, tem esse globo do mundo com a criatura do homem como centro do mundo. São Tomás de Aquino também ele fala sobre, quando ele fala da criação, ele fala das criaturas, ele fala que as coisas inferiores devem servir às coisas superiores, né? Uhum. E aí, quando eu fui fazer essa leitura, mediante a gente observar o estudo das ciências da natureza, como a gente vê isso sendo verdade no ciclo da vida, né? Na própria composição dos ecossistemas, as coisas menores, elas têm funções que vão permitir que as coisas maiores, que os seres que vão tendo uma maior superioridade dentro dos sentidos, tanto dentro da potência vegetativa, né? Quando a gente pega os vegetais superiores, a gente tem os vegetais inferiores precisando existir para que os superiores existam. E os vegetais superiores permitem que os animais existam e de forma particular os animais superiores. E nós precisamos que os animais existam para que a gente possa viver. E uma coisa vai servindo à outra. E quando a gente olha para isso dentro do ciclo da nossa vida e dentro do que a gente vive, a gente precisa entender que os santos conseguiram ordenar as coisas como Deus quer que ordene, sem atropelar as coisas. Que muitas vezes a gente não faz. E nos leva justamente a um dos temas que a gente trabalhou ontem, né? Que a Estela, que conversou com a gente, falou, olha, as bruxas, elas são aquelas pessoas que elas tentam controlar a natureza. E elas tentam manipular a natureza. E manipulando a natureza, elas não, né? Mas a gente sabe quem é que faz. Tira as coisas da ordem, né? Tira as coisas da ordem. É porque a mentalidade mágica, onde quer que ela apareça, ela é sobre domínio. Ela é o contrário da vida interior, que ela é sobre a graça. Porque, e essa é uma coisa bastante católica, nós acreditamos primeiro que a santidade é possível. Isto é, não é impossível, né? Porque essa é uma distinção nas querelas entre os protestantes, calvinistas, luteranos, né? Se é possível, afinal, porque as pessoas têm essa impressão de que o problema na reforma era somente o culto dos santos. Não, mas afinal, é possível ou não uma alma ser santa, né? É possível chegar a esse grau de união com Deus. E nós acreditamos que sim, porque nós acreditamos que realmente a graça que nos é dada no batismo é realmente esta semente da glória. É o céu começado. Então também, sem entender uma dinâmica orgânica, é difícil entender a obra da graça que é a santificação. Porque o mundo pagão conhecia
a ordenação das virtudes, ainda que, por exemplo, a grande virtude cristã, que é a humildade, não era lá algo muito pagão. Né? Mas nós temos mais que isso, que nós temos não só um chamado a nos reordenar, mas temos um impulso interior, porque no nosso batismo nós recebemos a graça e o próprio autor da graça, que é o Espírito Santo. Então nós não só temos a obrigação de nos reordenar, nós temos alguém que nos ajuda a reordenar, que é Deus mesmo. E aí, se me corrija se eu estiver errado, né? A partir da vida interior, a gente não consegue. Porque tem muita gente que acha que é o seguinte: eu vou ter uma vida de oração. E tendo uma vida de oração, eu vou conseguir ordenar a minha vida. Toma para si a capacidade de ordenar aquilo. Aí depois se frustra, porque reza não sei quantos rosários, vai não sei quantas missas, mas por si só quer ordenar a própria vida. Enquanto a vida mística, de fato, ela deixa com que o próprio Deus ordene a vida interior. Né? E é por isso que é importante, você falou essa questão da ordem, da biologia, do mundo criado, é porque nós somos uma geração da técnica. Nós contemplamos o mundo como se ele fosse uma espécie de robô. Né? E ele acaba transportando isso para a vida interior. Então ele acha que a vida interior é como um aplicativo. Eu vou colocar tudo o que eu quero e ele vai me dar o coisa. E não é assim, né? Ela é muito mais algo orgânico, né? Deus está em mim, eu devo plantar, cultivar. Quem já leu, por exemplo, o livro da vida de Santa Teresa, é uma das figuras que ela mais gosta, né? De Cristo como jardineiro, né? Ele tem a alegoria da chuva que vem do alto, tem que cavar, tem que cuidar do jardim, tem que ter algo, sabe que na vida interior essa alegoria do jardim é que as pessoas mais gostam, né? Tem que cuidar da planta, tem que fazer crescer, tem que entender como ela cresce. Por exemplo, eu sou proveniente assim. A minha educação católica, ela foi praticamente toda dentro da renovação carismática, né? E dentro da renovação, é claro que eu passei por vários movimentos, EJC, SCC, passei por tudo isso, mas uma coisa que sempre muito me incomodou foi a questão de sempre termos sentimentos dentro da vida de oração. E eu acho que eu só comecei a entender de fato o que era oração quando eu comecei a ver como frutífero aquele dia que eu não sentia nada. Aquele dia que apenas o próprio Deus conseguia ordenar. E aí eu comecei a ver que durante o meu dia eu ia vendo que aquela meditação que me deu mais sono do que tudo pela manhã, me deu mudou. Mas ele estava ali no lugar de Deus, né? E durante o meu dia, durante a minha semana, eu vou vendo o dedo de Deus, a divina providência, agindo, né? Eu gosto muito daquela passagem de Santa Teresa. Bom, me contaram essa passagem, eu espero que ela de fato seja verdade. De quando Santa Teresa, ela tinha um dia que ela não queria rezar, e aí ela pede que as irmãs tranquem ela na capela para aquele tempo, né? Conhece essa história? Não. Então, aí ela pede para as irmãs ela pede para que as irmãs tranquem ela na capela, daí ela fica dentro da capela o tempo que ela tinha que rezar, né? Mesmo sem querer. E aí, num outro momento, ela estando com Deus, ela vê a Jesus, né? E aí ela pergunta a Jesus, Senhor, qual foi o dia que eu mais te amei, né? E aí Jesus diz a ela, o dia que você estava na capela, apenas contando tijolinhos, né? Que foi o dia que ela quis estar ali, que ela quis estar, ela não queria estar ali, mas ela estava com Deus. Na espiritualidade do Carmelo isso é muito importante, isso não contar com o sentimento. Ou ainda pior, não confundir o sentimento com a emoção de Deus. Porque os sentimentos, eles vêm e vão e eles são muito passageiros. E eles podem ser condicionados a coisas que são puramente humanas ou biológicas, né? Ele pode ter cunho de sono, calor, hormonal, o que for, né? Você está mais triste, tem todo coisa. Então, a gente não se foca. A oração,
eu estou na presença de Deus porque eu preciso dele e porque ele me quer aqui. Então, às vezes também o Papa Francisco fez uma carta recentemente, um documento sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E ele meio que explica isso. Para Santa Teresinha do Menino Jesus, o centro da vida espiritual não é ela, é Jesus. Isto é, não se trata tanto da gente, mas de colocar o mais importante ser ele. Eu não estou me sentindo bem. Hoje eu estou cansado, eu estou triste, mas eu estou aqui com ele por ele. É necessário. Ele é o elevador que me levará até o céu. Lembro dessa frase. E se a gente não consegue centrar nossa vida em Nosso Senhor, e essa também é uma coisa interessante, você falou de. Nós temos hoje muitas fontes, entre aspas, de oração. No mundo do Oriente, né, no mundo asiático, no mundo hindu, no mundo budista, a oração, a meditação é algo completamente diferente para nós. Porque para eles, as técnicas orientais, seja quais foram, a oração é se esvaziar. Para nós, a oração é encontrar com alguém. Essa é a grande contribuição de Santa Teresa. E que te enche. Sim, ainda que eu não sinta. Se eu estou sentindo, se eu estou no escuro ou no claro, não faz diferença para a quantidade de amor. Eu vou dar um exemplo, quem tem filho já viu assim. Quando você tem filho pequeno, a criança está com muita dificuldade, você tem muitas noites sem dormir, você não sente amar. Isto é, você não acha que está maravilhoso, você não está vendo flores, você está extremamente cansado, mas você ainda ama, especialmente naqueles momentos, porque ele está cansado, ele está doente, eu tenho que cuidar, porque eu vou cumprir a minha obrigação até o fim, porque eu amo. Amar não é sentir, não é estar sentindo bem, não está tudo bem, eu não estou feliz, eu não estou me sentindo... Não tem nenhum problema não se sentir bem, ninguém está bem todo dia, né? Seria até uma alteração psicológica quem está sempre feliz, né? O pessoal não seria muito normal. Não. Em relação à meditação, eu tenho muita dificuldade de ficar quieto. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Sou muito agitado. Então, às vezes eu vim aqui para essa sala que eu tô, aí eu tenho aqui comigo o ícone de Nossa Senhora. Eu tenho aqui comigo o ícone de Nossa Senhora e o ícone de... Na verdade é uma foto, né? De São João Paulo II. E aí, às vezes, eu fico aqui só olhando para eles, aqui quieto, pedindo a Deus que me permita fazer aquilo que São João Paulo II uma vez disse, né? Tu és aquilo que contemplas, né? E pedindo que eu você chegue um pouco, né, a igualar isso, que ordene até mesmo os meus sentidos, né? Até mesmo os meus sentidos, para que eu, de fato, possa viver em busca dessa santidade. Então, o dia de hoje, de Todos os Santos, eu acho que ele é muito importante porque a gente precisa fazer isso que você falou inicialmente. Entender que é possível ser santo. Né? A gente olha, às vezes, para os santos do altar. Eu me lembro que o primeiro livro de santo que eu li, eu tenho até hoje esse livro, que não está aqui, está lá no meu altarzinho, lá na sala. Eu comprei nas Paulinas as obras completas de São Francisco e Santa Clara de Assis. Nessa época eu andava com uma camisa de estopa, chinelo marrom, calça folgada, porque eu queria ser igual ao São Francisco de qualquer jeito. E aí eu me lembro que eu comecei a ler o livro e a irmã lá da livraria me deu uma dica. Ela virou para mim e falou assim: não comece... Não sei se você já leu as obras completas de São Francisco. Não, fontes franciscanas, né? Fontes franciscanas. Se você não tiver o livro, não achar, eu te empresto ele. Não, eu tenho. Você tem? Então, eu vou te dar a mesma dica que a irmã me deu. Ela virou para mim e falou assim: não comece pelas admoestações. Porque os primeiros livros são as admoestações de São Francisco. Ela virou para mim assim: não comece pelas admoestações se você quer ser santo. Comece pelas cartas. Aí eu comecei pelas cartas. Ela falou: comece pelas cartas, depois vá para as regras. Aí quando você entender de fato como é a vida de São Francisco, aí você vai para as admoestações. Aí, há uns anos atrás, eu emprestei para uma amiga. E eu disse a mesma coisa para ela. Mas a teimosa quis começar pelas admoestações. Ela não continuou a ler o livro, ela não continuou a ler. Ela não conseguiu.
São João da Cruz acontece muito isso, porque na ordem da publicação das obras completas começa tem os escritos menores todos a primeira obra inteira nas obras completas é a subida do Monte Carmelo. A pessoa começa a ler e ela vai, ela tem um piripaco, ela não chega nem na metade. Ler as moradas de Santa Teresa. A pessoa nunca leu Santa Teresa e ela lê as moradas. A pessoa fica perdidinha. A gente tem um grupo, o grupo de estudo que você vai dar uma palestra, você podia falar da palestra que você vai dar aqui em Colatina. É verdade, dia 18, né? Dia 18. Dia 18. Eles estavam conversando e tal, aí alguém falou assim, não, porque eu queria ler as moradas, então eu falei assim, não faça isso. Eu falei, não faça isso. Faz o seguinte, você já leu Santa Teresinha? Entenda primeiro o que é o amor ali em Santa Teresinha, o que é a via, o que é a pequena via. Depois que você entender ali, aí você vai para você começa a estar preparado para poder ir para as moradas. E eu vou dizer, quem começa Santa Teresinha, sobretudo rapazes, porque os rapazes muito jovens, a história de uma alma é dividida, é uma junção de 3 manuscritos, A, B e C. O manuscrito B propriamente é uma junção, né, que foi uma carta. Nunca comece pelo manuscrito A, porque os rapazes, quando a primeira parte ela contando a história da florzinha primaveril, que é a própria infância dela, como as pessoas não entendem a linguagem dela, acham que é romântico. Então os rapazes leem 5 páginas e desistem. Então, para não fazer isso, lê o manuscrito B, o manuscrito C. Depois que você já entendeu o que é a via do amor, você volta ao manuscrito A, que você vai entender, então é por isso que tá, porque senão a pessoa fica, porque também tem a coisa da linguagem, isso é, quando a gente lê um livro, a literatura que nele contida pode ser complexa para a pessoa. Quando eu estava na comunidade Shalom, na comunidade a gente tem um retiro que se chama reciclagem, que a gente tem que fazer todos os anos, é um retiro de 10 dias. Nossa. E são 10 dias assim, você chega, você entrega celular, se você vai de carro, você entrega a chave de carro. Amanhã é tudo de silêncio e oração, à tarde formação e à noite sempre tem alguma coisa, né? E eu fiz uma reciclagem sobre Santa Teresinha. Ela foi 10 dias sobre Santa Teresinha. E aí, o que a gente viu ali? Eu sei que eu chorei 2 dias só com o milagre de Natal. Só em entender o milagre de Natal, porque parece uma coisa boba. Teresinha escuta o pai dizendo, que bom, Teresinha cresceu, não é mais uma criança, ano que vem não preciso mais dar presente para ela. Qualquer um de nós, isso é a coisa mais natural do mundo, assim. Tipo, Teresinha cresceu, mas para ela era tão a proximidade dela com Deus ali no interior dela era tão grande que quando eu entendi que ela encontrou Deus na frustração, eu falei, sabe? Porque o que tem ali para uma criança mais frustrante do que escutar o pai falar assim, eu não vou dar mais presente de Natal. E como a grande graça, né, porque ela entende que a graça inicial dela acontece, é no momento que ela não pensa só nela. Por isso que a caridade pode entrar na alma dela. Não era só sobre o que ela sentia, não é só sobre eu estou me sentindo bem. Né? O centro da minha vida não posso ser eu. Sabe que isso é muito difícil para a nossa geração, né? Porque a gente meio que é educado numa cultura de que é sobre eu, o que eu quero, né? Eu tenho que ser feliz o tempo todo. E a gente minha não vontade, graça. minha vontade. Né? E eu acho que, sabe o que eu acho que isso que atrapalha muito termos santos hoje em dia. Por exemplo, nós temos pessoas que estudam muito e eu tenho certeza que talvez não era a vontade delas estudar tanto. Eu não quero me comparar, né? Não posso me comparar com ninguém, mas vamos botar aí. A gente tem pessoas como, não sei se eu posso dizer o nome aqui, mas vamos pegar aqui uma pessoa pública, o professor Olavo, né? Eu não sei se ele queria estudar tanto aquilo, ficar tanto tempo dentro da biblioteca, por mais que ele gostasse, não sei se ele queria tanto aquilo, né? E eu não sei, e eu fico falando assim, o fato de você, eu falo isso para os meus filhos, o fato de você fazer aquilo que você não quer
é muito mais meritório claro. do que você fazer aquilo que você quer. Aqui em casa a gente colocou uma rotina, inclusive, como eu estou tendo live, eu não tô participando, mas os meninos fizeram. Quando dá 8h30 da noite, a gente faz as completas. Porque eu tinha que rezar com os meninos, ensinar eles o que é revisão de vida. Eu falei assim, nada melhor do que o Santo Ofício. E as completas é pequenininho, né? Então, não tem muito problema. E muitas vezes eles, às vezes estão agitados. Mas quando a gente começa a rezar, dá sono, né? Dá sono. E às vezes eles querem deitar. Eu falo, não, você vai ficar de pé, mas minha perna está doendo. Então, é isso mesmo. É esse exercício da perna doendo agora, durante esses 15 minutinhos aqui que a gente vai rezar, antes de dormir, que vai fazer que amanhã a gente seja mais santo. Que a gente consiga pedir perdão a Deus e amanhã, no dia seguinte, ao rezar o ato de contrição, a gente viva a santidade. E aí vem, você falou de Santa Teresinha do Menino Jesus, a mensagem de amor é exatamente essa. Não é que a dificuldade vai sumir. O amor transforma a dificuldade no momento que todas as coisas banais se tornam importantes. Porque tudo tem valor se eu faço com amor. Então, Santa Teresinha era cheio desses pequenos desafios. A gente até tem essa impressão de que é menos heróica a santidade dela, quando não é verdade, né? Por exemplo, eu acho que é muito heróico quando ela tinha que suportar irmãs insuportáveis, né? Ou pelo menos pessoas da qual ela tinha antipatia, porque todo mundo já viveu esse momento. Isso é um grande vencimento. É abraçar o que Deus me dá agora. É a penitência do momento presente. Porque sabe, se eu escolho a minha penitência, eu escolho uma penitência, eu faço a minha cruz ao meu tamanho, conforme o meu orgulho e a minha vontade. A cruz que Deus manda na vida cotidiana, ela não é exatamente o que eu preciso e o que menos quero. É que santo que disse, o Moisés, que é fundador da comunidade Shalom, ele diz assim, uma vez viraram para ele e falaram assim, poxa, mas aquele irmão é dose. Aí ele pegou e falou assim, ele é a dose que você precisa para se converter. Mas tem um santo que disse isso, que eu escutei há pouco tempo atrás, mas eu não estou me lembrando o nome dele. Teve um santo que disse isso, que o que nós temos de oportunidade de conversão é exatamente a dose que a gente precisa, é a medida que a gente precisa para a nossa conversão. Então, se a dor é muita, é porque você precisa daquela dor, você precisa se alegrar com aquela dor. Então, a via de santidade precisa ser essa. Agora, uma outra coisa que é importante, encarar a via de santidade não significa fazer o próprio martírio. Não mesmo. Porque tem gente que faz o seguinte, faz a própria vida um inferno, vamos dizer assim, para dizer que é santo. Mas aí você vê, é uma santidade à nossa medida. O bonito da festa de Todos os Santos é porque a igreja celebra liturgicamente todos os santos que não estão nos calendários. Isto é, que nós não sabemos os nomes. Isso é, que se santificaram na vida comum. Tiveram a cruz que Deus lhe mandou naquele momento. Não, né? Também essa é uma coisa, a gente gostaria de ter uma santidade visível. Também porque a gente romantiza. Eu faço sempre uma piada. As pessoas têm a impressão, por exemplo, de que os estigmas do Padre Pio eram coisas gloriosas. A pessoa esquece que se apertar dói. Que era de verdade. E ele nem então, queria. E ele nem queria. Não. A maioria dos místicos não gosta dos dons extraordinários. Desumilha. São Francisco que pediu, né? Porque ontem que eu estou fazendo um curso sobre, quem tiver interesse, pode escrever um curso sobre as místicas, sobre a doutrina das escritoras místicas da igreja, era sobre Santa Clara. Então, para isso, nós lemos uma passagem da Legenda dos Três Companheiros, que é uma das primeiras biografias de São Francisco, para entender como que as classes foram fundadas. E ali explica uma coisa muito bonita, que desde o encontro de São Francisco com o crucifixo em São Damião, né, que ele tem o convite de reparar a igreja, né, vai restaurar a minha casa, desde aquele momento a paixão de Cristo se imprimiu na sua alma, ainda que depois ela tenha aparecido nos estigmas exteriormente. Olha, foram anos da conversão até o momento que a paixão de Cristo entra na alma dele, até aquele momento último que os estigmas aparecem exteriormente.
Vendo como é um longo processo de configuração com Cristo. Né? Dom extraordinário, às vezes eu leio na internet, por exemplo, você fala de bilocação ou de uma coisa, a pessoa acha que o santo é meio que o X-Men, que ele tem um poder de quero aparecer lá e eu apareço. Eu quero ir pra lá. Eu quero, bota a mão assim na testa, eu quero ir pra lá. Inclusive porque os dons extraordinários só servem para a edificação dos outros. É para o bem do corpo místico. Sim. Não é para você. Se você recebe um dom de cura, o dom de cura não é para você. Tem vários santos que foram grandes taumaturgos, curaram muito, mas não era para você, é para os outros. Mesmo a bilocação, quando a gente estuda na vida dos santos, é sempre para um fim de caridade fraterna. Você vai ajudar alguém, salvar uma alma, converter alguém. Não é nunca sobre você. Sim. Isso é muito difícil, não fazer as coisas sobre nós. Hoje, nesse mundo que a gente vive, onde você precisa primeiro olhar para o seu conforto, de coisas simples. Coisas simples. Por exemplo, eu sou casado. Vamos pegar minha realidade, eu sou casado. Eu sou casado. E aí eu vou comprar uma casa. Não, eu quero comprar uma casa que eu quero. Não, eu não quero saber o que vai ser melhor para os meus filhos. Se essa casa tem espaço para eles brincarem, se tem um lugar para eles estudarem. Não, eu preciso que essa casa ela tenha um telão para ver o meu jogo de futebol. Eu preciso que tenha uma bela churrasqueira, né? Porque eu preciso disso. São coisas simples do dia a dia que a gente não pensa que os santos, eles viveram isso antes, de fato, de tomarem conhecimento de que eles estavam vivendo algo extraordinário. O extraordinário passou a ser o ordinário deles. E, por exemplo, a gente vê muitos nos santos quando eles falam dos seus próprios pecados, né? A gente acha que eles estão exagerando. É porque a gente não entende que quanto mais perto a gente chega de Deus, quanto mais perto a gente está da luz, mais a gente vê a sujeira. Durante a noite a casa parece limpa. É só de manhã, quando a gente abre a janela, que a gente começa a ver onde é que está a teia de aranha, né? Então o santo, ao contrário, ele se vê como ele é diante de Deus. Frágil, fraco, né? Dificultoso. E, em geral, quem recebe um verdadeiro dom místico extraordinário não o deseja. Isto é, por quê? Porque junto com aquilo vem um peso, é uma responsabilidade, é uma cruz. Quer dizer, o Padre Pio, quando é configurado, recebe os estigmas, né? Porque também ele tem um período anterior aos estigmas visíveis permanentes que ele tinha essas experiências da paixão. É um grande peso para ele, porque não é só receber os estigmas, é viver na sua alma a paixão de Cristo. Para quê? Para a salvação de outras almas. Trazer em si o peso dos outros é muito difícil. Já é difícil trazer o nosso. Jesus, na agonia do horto, teve que viver a experiência do pecado do mundo inteiro. A grande agonia, a gente não pode nem imaginar o que é nessa Santíssima Alma de Cristo se vendo cercada de tanto mal. O santo, de uma maneira, também, por se unir a Cristo, vive um pouco disso. Porque ele tem que participar de Cristo, né? Não existe santidade fora da união com Cristo, né? Por isso não existe... Quanto mais santo a gente é, mais unido a gente está à igreja. A gente vive mais plenamente o mistério do corpo místico de Cristo. Não existe uma coisa conflitante. E natural, né? Porque nós somos criados para isso, né? É porque a base que eu tenho de estudo da natureza, hoje eu peguei muito ali como São Tomás, que na verdade foi um descortinar na minha cabeça, quando eu fui entendendo de fato o que era o ser humano e o que eram as coisas criadas, entendeu? E, por exemplo, quando eu entendi que nós somos parte da essência de Deus, né? Porque nós somos a essência e nós temos a essência do Criador. E nós temos a essência do Criador. Eu fiquei pensando assim, nenhum sofrimento meu é só meu. Nenhum martírio meu é só meu. E não é mérito meu. É graça também. Só fazer uma
observação. Nós somos criaturas de Deus. Nós temos uma alma imortal e recebemos pela graça essa participação na vida divina. Não, eu estou falando que esse é um tema que dá um pouco de controvérsia na vida interior entre mística e esoterismo, né? Porque no esoterismo a gente participa, a gente participa através da graça e também pelo fato de Deus manter toda a criação e manter a nossa alma. Você falou de São Tomás, eu queria fazer essa observação que é interessante, que em São Tomás a ordem, São Tomás vê o mundo inteiro como ordem, inclusive o mundo angélico. Porque quando ele vem à escala da criação, a criação não acaba no homem como a gente vê, mas ela continua no mundo angélico. Tanto é que o nome, a gente chama São Tomás de doutor angélico. E a própria descrição que ele faz do mundo angélico, que é o modelo de perfeição para nós, é uma vida, os círculos angélicos como ordenação. Eles são todos ordenados com missões, os anjos contemplativos, as hierarquias que adoram. Então, também não é um descontínuo. A diferença é que os anjos bons já vivem na graça de Deus. Nós, na criação que vivemos aqui, vivemos a perfeição que Deus nos fez foi alterada pelo pecado. Então, quando a gente estuda o mundo natural, a gente vê, tem toda a ordem da criação, mas já tem a desordem do pecado, que passa por toda a criação. A gente experimenta isso. E aí tem uma frase que a gente usa dentro no nosso cotidiano e que se encaixa muito para a gente entender como a gente deve enxergar as coisas. Que, mas como é que... Não, mas é natural. É a ordem natural das coisas. As pessoas não sabem o que estão falando. Se de fato ele seguisse a ordem natural das coisas, como cada palavra tem o seu devido significado, né? Elas não faziam metade das coisas que elas fazem, né? Mas nós não faríamos metade das coisas que nós fazemos. Porque nós só estamos aqui porque Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que a ordem natural das coisas fizesse que nós estivéssemos vivos aqui hoje. Porque se não fosse a nossa ordem natural estar aqui, talvez eu poderia ter morrido há 5 minutos antes da live. Ou posso morrer daqui quando eu clicar no botão, infartar e morrer. E se ele deixasse de sustentar qualquer obra da criação, ela deixaria de existir. Ela deixa de existir. E aí vem a grande questão de que... eu vou botar um negócio bem quente aqui. Que é tanto isso que a gente não pode pensar que algo vai deixar de ser algo para ser outra coisa simplesmente porque materialmente a natureza tomou uma posição de Deus e quis que algo deixasse de ser para ser outra coisa. Como diz na evolução. Não, aí tem também o princípio da não contradição, né? Aqui eu estou entrando em filosofia, estou entrando em Aristóteles, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, né? Sobre o mesmo aspecto. Senão as coisas... Mas aí vem também que... Aí vem um problema, quando houve... A partir da Idade Moderna, há uma espécie de separação entre as ciências biológicas e o mundo da filosofia. Então, há a sensação, não só das ciências biológicas, das ciências em geral, de que elas não precisam da filosofia. Sim. Isso vale, por exemplo, inclusive para a ética. É difícil, às vezes, explicar, por exemplo, inclusive para o mundo médico, do qual eu sou muito perto, minha família é toda de médicos. Isto a ciência diz uma coisa, é verdade, mas não é que a ciência está descolada da ética. Todos os atos humanos são éticos e os cientistas são seres humanos. Então, não existe nada descolado da ética. Parece que as coisas ficaram descoladas, fica todo mundo por um lado. Não é que existe isso, né? Existem questões hoje que se abordam. Alguém me mandou outro dia um vídeo na internet, uma pessoa que se dizia, se era biólogo, o que era, tentando explicar que não podia existir um anjo, porque afinal não tem como ter uma pessoa com asa. Eu falei, coitado, ele não sabe nem o que é um anjo. Um anjo é um ser espiritual, o anjo não tem asa. O anjo não tem corpo. Então, você sabe que nesse raciocínio que a gente está fazendo, de pensar de como ser santo, que quando eu fui começar a ensinar ciências para os meus filhos, eu entrei num conflito. E aí eu falei assim, cara, não dá para eles entenderem de fato o que é a criação de Deus se eles não entenderem que existe a ordem natural das coisas. Foi quando eu descobri a ordem natural das coisas.
porque eu também não entendia. E aí, quando eu entendi, eu falei, cara, não tem como eu ensinar ciências, eu aprender ciências, se eu entender que aquela plantinha que dá um fruto, só dá um fruto porque foi Deus que fez aquilo ali. E que ele permite que aquilo ali dê um fruto e ele permite com um objetivo. Aquilo ali tem um fim último. E aquele fim, ele sempre vai ser aquele fim. Nunca vai ser outro. E na natureza as coisas são ordenadas por isso. E aí eu peguei e comecei a ver. Eu tô assim, fazendo só um paralelo aqui para poder a gente compreender. Eu comecei a ver que as pessoas ensinavam ciência muitas vezes assim para seus filhos. Corpo humano, planta, animal, tudo separado, sabe? Sem uma conexão. Essa alegoria do ser é muito interessante, é muito boa para entender a graça. Isso é, quando nós recebemos a graça do batismo, ela é como uma semente da glória do céu. Ela vai se desdobrar no céu, desde que eu não a mate. Por isso que o nome é pecado mortal. Porque no pecado mortal eu me retiro da graça. A graça do batismo, se eu a alimento, ela vai chegar no céu. Então a minha vocação pelo batismo é o céu, a não ser que eu interrompa aquilo deliberadamente, porque eu quero, porque o pecado na verdade é isso. Eu quero ficar fora de Deus. Por isso que o pecado é mortal. O pecado mortal não é brincadeira, né? Não é o sem querer querendo, não. Eu me retiro da atividade do amor, porque junto com a graça batismal a gente recebeu a presença do Espírito Santo, as virtudes infusas, né? A caridade que nos leva para o céu. A santidade é a caridade, né? No céu vão ter passado a fé e a esperança, mas a caridade vai ter continuado. Se a pessoa não entende isso que você falou, do conceito de que um ser será um ser, ela também não entende a vida espiritual. Não. Porque ela não entende o que é a graça. Isso aí, é isso aí. É isso. Porque sem olhar para o mundo criado, a gente não entende a maneira com que Deus também agiu conosco. Porque o mundo criado é como um evangelho. Ele fala de Deus. Eu conheço através do mundo criado a obra de Deus. E Deus age com ordem em tudo. Deus não é aleatório. Às vezes a gente passa para as pessoas a ideia de que a onipotência de Deus é porque ele é ilógico, é todo o contrário. Tudo que Deus faz perfeitamente com lógica, não é aleatoriamente, né? Seja nós no é que mundo entendemos criado, errado. Somos nós que, na verdade, somos nós que achamos que entendemos a Deus. E aí a gente pega e diz assim, não, Deus mandou eu fazer isso. Aí o negócio vai dando certo. De repente, não é mais aquilo, as coisas começam a não dar mais certo. Não, Deus mudou de ideia. Você escutou isso? Deus mudou de ideia. Eu falei, gente, como assim Deus mudou de ideia? Olha, é você que em algum momento não entendeu o que Deus estava fazendo na sua vida. E porque a gente tem uma cultura que acha que o falimento das coisas não é bom ou não está incluído na nossa vida. Vem também um pouco do mundo pós-teologia da prosperidade. O que eu quero, Deus vai te dar. E é todo o contrário. Por exemplo, Charles de Foucault, São Carlos Jesus, é o exemplo disso. Tudo propriamente deu errado. Ele se tornou padre, ele foi para o deserto, ele queria fundar uma comunidade que nunca foi fundada, e por fim ele foi inclusive assassinado por aquelas pessoas que ele estava lá para ajudar, né? Se você olhar de fora com os olhos da fé, a vida dele foi uma falência. Mas é porque ele deu a vida que, não sei dizer quantas comunidades são fundadas com carisma de Charles Foucault, porque são muitas, né? Você entende? O dar errado pode ser dar errado para mim e ter dado certo para Nosso Senhor. Um exemplo disso. Pode falar. Pode falar. Eu vou falar um negócio aqui que foi uma frase, uma coisa que eu construí, tá? Construí em mim. Inclusive, se eu estiver errado, você tem licença para desconstruir agora. Como eu te disse, eu estudei, um dos primeiros santos que eu estudei muito foi São Francisco de Assis. Eu, de fato, na época da minha ignorância, eu queria ser igual ao São Francisco de Assis. Eu queria ter uma roseira para me jogar na roseira. Quando a gente é mais jovem, a gente pensa... É assim mesmo. A gente pensa essas coisas. E aí, eu fui estudar Lutero, né? Aí eu soltei para um amigo meu bem assim. Falei, sabe o problema de Lutero? A diferença de Lutero para São Francisco é que
São Francisco abraçou o carisma da pobreza dele e da obediência. E Lutero, ele era agostiniano, então ele não conseguiu viver a humildade de entender que o que ele achava que estava errado, e poderia até estar errado, era algo que Deus precisava de que fosse vivido na graça para consertar. Enquanto São Francisco teve a sua primeira regra, ele teve a regra não anulada, recusada pelo Papa, ele não reclamou e acusou a igreja. Ele voltou, se colocou diante de Deus, diante da igreja, refez aquilo e voltou lá com Deus. Talvez Deus quisesse aquilo ali, negar aquela regra, só para que Francisco vivesse isso. E Lutero não soube fazer isso. Por isso que ele quis essa reforma. Sabe? O período que a gente chama Reforma Protestante, a gente costuma chamar em história, quem dá aula de história, a gente fala Reforma Protestante e a Contra-Reforma, né? Que em geral estuda assim. Eu sempre que dou aula de história da igreja, eu nunca chamo de Contra-Reforma. Eu chamo de Reforma Católica. O mesmo período que Lutero viveram grandes reformadores na igreja, que realmente reformaram. Por exemplo, é o período que surge até uma nova forma de vida consagrada, que são as ordens dos clérigos regulares, né? Inclusive, tem um santo desse período que a gente pode falar com relação à relação ciência e fé, que é São José Calazans. Pouca gente conhece, é um santo desconhecido. Mas São José Calazans é fundador das escolas pias. Ele fundou uma ordem, foi a primeira ordem, o primeiro grupo que promovia escolas gratuitas para pobres na Europa. Tem um nome enorme, acho que é a Ordem dos Clérigos Regulares Pobres da Mãe de Deus das Escolas Pias, daí o nome Escolápios. E o objetivo era realmente educar as crianças e poder ter. Por exemplo, é uma das modalidades dele que ele acrescentava para as pessoas, além da cultura humanista, que era comum já na Idade Média, ela acrescentava boa formação matemática. Aí eu estava lendo até para preparar aqui uma parte de São José Calazans, que não constava no currículo ainda as ciências naturais. E é o que eu entendi, porque a fundação da ordem, depois eu pensei, os santos sabem melhor do que eu, qual era a dificuldade? Não era só fundar, era formar padres que soubessem ser professores. É muito difícil formar um professor para ser professor de ciências, muito mais há 400 anos atrás, né? Não adianta. E, do ponto de vista do diálogo com a ciência, São José Calazans era muito amigo de Galileu Galilei. Porque o mito Galileu Galilei é um pouco de que ele era uma figura, assim, ele tinha bastante apoio até eclesial. E como muitos dos padres escolápios estudavam matemática, estudavam ciências físicas, tinham que estudar ciência, eram todos, desde o noviciado, eles tinham que ter formação para ser professores. Eles tinham bastante contato com todos os professores que então haviam na Europa. E para a gente ver quanto a ideia de que a igreja, durante esse período, era contrária a qualquer tipo de educação, iluminação, ao contrário, foi fundada uma ordem, teve uma grande expansão. Eu acho que já no fim da vida de São José Calazans, até que ele teve uma grande provação eclesial, já tinham acho que mais de 500 padres escolápios na Europa, com uma expansão para quase todos os países das escolas pias. E o nome Escola Pia também é excelente, né? Que é uma escola piedosa, né? Para a gente ver quanto o tema da educação infantil era todo adaptado. Inclusive, São José Calazans tem uma devoção própria dos escolápios, que é uma coroa com 12 Ave-Marias, que sempre foi rezada com os alunos. Porque não é verdade que dá para rezar sempre com alunos muito tempo, né? Num colégio tem de crianças pequenas até maiores. Então eles têm, inclusive, uma devoção adaptada a todas as idades. Você vê como a ideia de pedagogia para todos era muito grande. Foi, inclusive, um grande devoto de Nossa Senhora, um grande místico, sofreu muito. Então esse período é o mesmo período que a Europa viu as reformas protestantes. E ela viu na Europa o surgimento das obras de caridade, uma grande expansão de obras de caridade. Com Santa Catarina de Gênova, foi leiga, né? Não foi religiosa. E ela tem uma experiência já com o marido dela de viver entre os doentes, né? Viviam entre
A experiência do amor divino dela era a mística do amor divino, era para viver o amor divino tem que viver a caridade fraterna. E a partir dela, um dos amigos dela, que também era casado, Héctor Oliveira Natra, que é servo de Deus, eles fundam um grupo de leigos que vai fundando hospitais em toda a península da Itália. Porque eu estou falando, é junto da mesma época da Reforma Protestante. Então, dizer que não era o conceito, era uma querela primeiramente teológica, depois uma questão política, porque teve toda a questão envolvendo os reis, né? Então havia todo um desejo de sair da jurisdição do Papa, ninguém queria ter que obedecer aos valores, aí tem todos outros problemas que não são. Porque é mais fácil comparar Lutero com os outros. Vou dar um outro santo contemporâneo ao período, não só de Lutero, posterior a Lutero, mas do período da Reforma Católica, São Camilo de Leles, que inicia inclusive toda uma obra que a gente chamaria hoje de reforma sanitária. São Camilo de Leles descobre que a gente deve amar o enfermo como uma mãe, né, que é próprio do carisma. Você deve dar a vida pelo enfermo. E ele também funda a Ordem dos Clérigos Regulares, Ministros dos Enfermos, que é o nome dos camilianos. Imagina, você tem padres que são ministros dos enfermos, que servem para cuidar exclusivamente de enfermos. Você vê que é um período de reforma dentro da igreja muito mais amplo do que a gente pode imaginar na reforma protestante. A reforma de Santa Teresa, a reforma do Carmelo, todas as grandes reformas de vida contemplativa na Espanha, foi uma grande reforma. A palavra reforma é um pouco enganosa, porque a gente aprende no colégio como se a reforma fosse meramente uma querela Lutero, Calvino, Zwingli. Nós fizemos uma reforma de santidade de vida. Mas acho que porque na escola ensinam apenas aquilo que eles querem ensinar. Por exemplo, da mesma forma que na história ensinam isso, na biologia ninguém vai falar, por exemplo, de criacionismo com a mesma força que se fala, por exemplo, de evolucionismo. Darwin era um comunista, não sabia, mas ele era um comunista e escreveu um monte de besteira, era a favor da eugenia, e ninguém fala isso. Ninguém pensa dessa forma, ninguém quer passar esse valor, porque é muito bonito a gente falar de uma ciência que afasta Deus. Porque quando a gente traz Deus para dentro da ciência, a gente precisa admitir que o ser humano não tem um controle das coisas. E a gente volta naquela conversa que a gente estava tendo da necessidade para a busca da santidade, do sair de si e deixar que Deus haja e que a gente viva pela graça e não pela própria vontade. Então, se eu ensino ciências colocando Deus dentro da ciência, eu preciso admitir que o ser humano não é capaz. Inclusive, eu preciso admitir que a palavra criar não cabe ao ser humano. E acho que ainda tem uma coisa pior, porque eu acho que se educa, todo em geral, a cultura pós-moderna é de que ser católico é ser contrário à ciência. Né? E ainda é muito pior. Eu tive a oportunidade de traduzir um livro, eu até separei para ver, Cientistas de Batina, que é um estudo exatamente sobre todos os padres que estiveram ligados aos estudos católicos. Né? Então, quem sabe que o padre Lemaitre, que é o autor do Big Bang, era padre. E quando eles falam que era padre, falam como se fosse assim, não, mas ele não era padre de verdade. Não, ele era padre de verdade. Né? Não era um padre pela metade. O padre Lemaitre ainda tem uma coisa que eu pessoalmente gosto, não tem nada a ver com a física, porque o padre Lemaitre foi membro de uma fraternidade sacerdotal chamada Amigos de Jesus. Eu gosto muito, é um dos objetos do meu estudo, a espiritualidade do século XIX e XX, que a gente chama de espiritualidade vitimal, né, onde você oferece a Jesus, a gente vive a compaixão de Maria aos pés da cruz. E o padre Lemaitre era dessa fraternidade, que inclusive vivia com um voto de vítima. Quer dizer, é uma coisa bastante radical para um padre se oferecer como vítima. Então, quer dizer, o estudo dele de ciência não o impedia de ver plenamente o seu sacerdócio. Da mesma maneira que nenhuma profissão nos impede de ver plenamente a nossa vocação batismal. Porque as pessoas meio que acham que elas têm que optar entre ser um bom marido e ser uma pessoa piedosa. Né? É bom explicar para as pessoas, não é o contrário. Tiveram várias pessoas estudiosas e, né, o Jérôme Lejeune, né, que é quem grande defensor das pessoas que com síndrome de Down, descobriu inclusive, né, a origem do síndrome de Down, era católico praticante, é venerável, né?
Está em um processo de beatificação. Não é uma coisa contraditória. A Aline está falando aí, cristãos, principalmente católicos, sofrem muito preconceito no campo escolar. Assim. Engraçado, né? E é interessante. Porque a gente sofre preconceito de uma coisa. Se a gente for pegar a forma deles falar, deles pensarem, nós sofremos preconceito no lugar onde nós deveríamos ser a autoridade, porque nós trouxemos a escola para o mundo. Né? E aí vem a missão que nós temos hoje de no mundo dar esse testemunho. Né? Tem um padre espanhol que morreu mártir na Revolução Espanhola, na perseguição. Quem não sabe, eu digo pesquisa. A Revolução, durante a Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, uma das piores perseguições da igreja que houve no século XX. E ele foi martirizado, né? Ele é santo hoje, São Pedro Poveda. São Pedro Poveda, já antes da Revolução, tinha fundado uma instituição, chamada Instituição Teresiana, exclusivamente para a educação. E quem assume depois do martírio dele, que chama-se Josefa Segovia, ela agora é venerável. Tem um textinho que eu li uma vez, do momento que ela tem como professora, que são todas professoras, são consagradas, né? E que a revolução chega na escola e tem que tirar os sinais externos da escola. As imagens, né? A Espanha sempre foi muito católica, então todos os locais tinham imagem. E ela tem essa meditação que me comoveu muito, que ela como que conversa com Nossa Senhora e fala, eles não vão ver mais a sua imagem tem que ser eu. Agora você tem que viver em mim. Então, da mesma maneira que o mundo hoje não conhece a Nosso Senhor, é nossa obrigação permitir que a gente seja esse ícone de Cristo. Essas pessoas não conhecem Jesus. Elas não conhecem o Evangelho. Nós temos pessoas que nem sequer foram catequizadas. Essa que é a verdade. Mas elas vão conhecer se Jesus viver em mim, em você, em cada pessoa. Então não é diante do mal do mundo a gente dizer, olha, não quero ter relação com você. Não, eu quero estar aqui para dar testemunho. Nem que seja testemunho da minha pequena humilhação. Que pode ser muito pequenininha também, não? Né? Ali nas perseguições, naquele desafio de falar o que você tem que falar, sem ofender o outro, mas deixando que Deus age ali na exatamente. No que você falar. Porque às vezes, mesmo quando a gente pode fazer muito pouco, num ambiente que a gente pode fazer um ato de amor, a gente pode rezar num lugar, aquele lugar tem a presença de Deus. Sim. A vida interior transforma tudo ao seu redor. Você não pode ligar o forno, ainda que ele esteja fechado. Você sente o calor, ainda que você não veja o fogo. Então, quando você passa a buscar a união com Deus, ainda que você não sinta, você vai ser esse instrumento para que o Espírito Santo consiga chegar nos lugares onde hoje ele não está. Porque Cristo tem que reinar em todos os lugares. Não existe um lugar que Jesus não tem que reinar. Não existe nenhuma profissão ou local onde nós não precisamos estar. E nós somos leigos. Essa é a nossa vocação batismal. É isso que a igreja nos pediu. Não pediu nada mais a não ser isso. Forte isso, tá? Isso é... Assim, no fundo a gente sabe. Mas escutar isso e deixar isso chegar lá na alma, enquanto você falava, eu falei assim, eu não posso mais ter preguiça de acordar às 5 horas da manhã. Eu tenho. Eu não posso. Porque eu entro na sala de aula às 7 horas da manhã, cara. Eu preciso passar pela minha meditação, pela minha oração antes disso. Eu vou ensinar... Deve ser muito desafiador. Tem um peso espiritual, um peso moral. Isso, se não for Nosso Senhor, como é que a pessoa... porque a gente precisa viver isso para que um dia, no dia de Todos os Santos, talvez o nosso nome vai ser celebrado, ele vai ser celebrado nesse dia. Eu espero que sim. Então, não, na verdade a gente vive para isso. Eu espero que a gente viva para isso, mas veja, se a gente, vamos supor, vamos só supor, tá bom? Se eu ou você decidir viver como Santa Faustina, a gente vai ser no mínimo
internado numa clínica psiquiátrica hoje, nos dias de hoje. Não tem a mínima dúvida de que Santa Faustina seria diagnosticada com um transtorno bipolar ou depressão ou alguma coisa desse tipo. Não, a gente não precisa ter muita dúvida disso, entendeu? A gente não precisa ter muita dúvida disso. Você sabe que é interessante você tocar, porque o Padre Sopocchio, né, o Beato, que é diretor dela, um dos primeiros pensamentos dele era saber se ela era psiquicamente normal. Então não é que ele não passou isso pela cabeça dele. Então. Que aí, né, e ele tomou todas as precauções, né? A igreja não é contrária à medicina em nenhum modo. Então, os santos, sobretudo no século XX, que tiveram essas graças extraordinárias, a maioria deles, com certeza, passou por análise psiquiátrica. Vários. Mas é porque no dia de hoje, é porque naquele dia a gente poderia até passar, mas, por exemplo, por que hoje a gente tem muito mais autista do que antes? Não porque não tinha autista antes, mas é porque antes ninguém dava nome às coisas. Hoje a gente precisa ser santo, é mais difícil para dizer, porque a gente tem que ser santo e sóbrio. A gente tem que ser santo e as pessoas têm que achar que a gente tá sóbrio, só que entende que às vezes não dá. Uhum. Vou trazer aqui um exemplo. Vamos botar aqui. O meu primeiro conteúdo é sobre falar o que é vida. Pense, se algum professor sóbrio vai falar alguma coisa diferente, que vida é tudo que nasce, cresce, reproduz e morre. E vai dizer, olha, não, vida é o seguinte, é porque teve um pagão grego que pegou e disse que existe uma coisa chamada ânima, e esse ânima tem um movimento, e aí explicar o que é esse movimento, e aí dizer o que é potência, e nomear a potência. E os meninos têm 15, 16 anos. E a gente vai dizer que existe... Cara, pensa bem. Ou eu me decido que eu... Alma vegetativa, alma espiritual, sensitiva. Ou eu me decido que eu preciso ser diferente ao ensinar ciências, porque eu tenho que ensinar a ordem natural das coisas, ou eu vou ensinar qualquer coisa. E aí, eu sou responsável por aquelas almas que não entenderam de fato que é a ordem natural das coisas, tá entendendo? Uhum. Assim como você, como advogado, eu não sei se você advoga, mas... Não estou advogando, agora estou traduzindo. Bem, agora eu estou sendo professor, porque eu estou dando aula na internet, então agora... Então, pronto. Aí, então, por exemplo, é igual um advogado pegar e dizer que, não, eu vou defender esse cara, que esse cara matou. Ele foi assaltar e matou. E ele sem acusar a própria consciência, pensar que ele precisa, no mínimo, dizer para aquele cara, olha, o que você fez não é certo. Eu vou te defender perante a lei dos homens, mas saiba que a lei dos homens, ela precisa te julgar. Igual tem advogado por aí, que eu não preciso citar nomes, mas famosos, que diz, não, eu defendo tranquilamente alguém que matou outra pessoa. Bom, se você defende tranquilamente alguém sem, no mínimo, se acusar do que você está fazendo, não que alguém não que aquela pessoa não mereça defesa, não estou dizendo isso, mas, no mínimo, o advogado tem que se acusar para que ele não peque contra Deus, entendeu? E use da caridade. Bom, eu sei que o tema é profundo. No dia de hoje, a gente precisa viver uma autoconstrução. Você tá... Oi, voltou? Alô? Voltou? Agora voltou. Voltou? Você parou de ouvir? Voltou. Tô te ouvindo. Você me ouve? Então, resumindo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que hoje, para você ser santo, você tem que, no mínimo, conseguir viver uma autoacusação em todos os momentos. Não, eu vou dizer, eu acho que aí tem um desafio maior. É porque, para ser santo hoje, sobretudo para a gente que é leigo, exige de nós que a gente seja ainda melhor no que a gente tem que fazer. É como se Deus nos desse ainda uma missão maior. Ser um melhor professor, um melhor advogado, entender melhor a ética de direito, entender melhor ainda mais que os outros, porque nós somos chamados não só a sermos justos, mas sermos compassivos.
não só a ajudar os bons, mas abraçar quem está no pecado para levantá-lo até Deus. O catolicismo, e essa é uma das belezas nossas, ela é quase paradoxal, né? A gente sabe que é pecador, vive com os pés no chão, mas ao mesmo tempo tem em nós a presença de Deus. Nós somos templos de Deus, né? Você pensa, parece que são coisas contraditórias, mas é uma única coisa. É como as hastes da cruz, né? Uma vai para cima, a outra é horizontal. Então, ao mesmo tempo, a gente abraça o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar vinculado a Deus só. E para o leigo, ainda você tem aquela comunidade que te ajuda, né? É muito mais difícil rezar sozinho do que em comunidade. Sim, com Porque certeza. você tem alguém que está te ajudando. Então, é quase que se para nosso tempo Deus dissesse para nós que estamos no mundo que Ele quer de nós ainda uma coisa nova, mais bonita, porque nós temos que dar um testemunho para todo mundo que não conhece. Se você pensar, nós estamos numa situação de missão estrangeira. É isso aí. Não, é como se não é que as pessoas que estão ao seu lado sabem quem. Vou dar um exemplo básico. As pessoas não, a maioria das pessoas deve pouco saber o que é a Santíssima Trindade. Não é um exagero, é verdade. Eles acham que Jesus é um bom homem, foi um guru como outros. Agora, que nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus feito homem, é o Verbo encarnado, né? Que nós recebemos o dom do Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus e nós o somos, né? São Paulo hoje, para ler as cartas de São Paulo, a gente tem que explicar para as pessoas vírgula por vírgula, porque nós não temos aquela formação, infelizmente, né? São Paulo é quase um místico, tem que ler frase por frase, não é? Para mim é o grande místico, é frase por frase. Você fala, nossa, que pessoa é essa? E esse é o mundo que Deus nos enviou. Me ajudou muito para isso. Uma vez eu li eu não lembro se é um artigo, acho que foi de um filósofo francês, que ele dizia que, às vezes, quando a gente está no mundo católico, a gente sempre pensa, se eu tivesse nascido em outro tempo, outros tempos eram diferentes. Ele fala, isso é uma coisa muito ruim, porque de uma certa maneira, não ter fé na providência de Deus. No mundo criado, ele escolheu o momento exato que nós devíamos existir. Ele escolheu. E ele só escolheu para nós esse momento. Não haveria outro que a gente poderia se santificar. Talvez se nós tivéssemos existido em outro momento, a nossa vida teria sido um fiasco. Mas a providência de Deus quis que eu nascesse agora. Então não pode haver um momento melhor para eu viver. Nem o futuro. Inclusive né? Com os exemplos dos santos que nos precederam, para que a gente possa ter a ajuda para caminhar. Porque tem esse detalhe. Uma vez alguém falou para mim bem assim, alguém questionou um padre que estava perto, eu não lembro qual foi o momento, mas alguém fez um questionamento perto de mim assim, por que algumas vocações elas desaparecem, né? Por que algumas vocações desaparecem? Aí, acho que foi um padre. O padre respondeu assim, porque Deus não quis mais precisar daquela vocação para aquele tempo. Hoje é necessário outras vocações. Hoje é necessário outras vocações. É claro. Para a nossa falta de esforço vocacional. Por exemplo, tem mosteiros fechando, de vida contemplativa. Uma cidade não pode ver ser um mosteiro. Alô, caiu, né? Não, tô te ouvindo. Tá vendo? Por quê? Porque a gente precisa dessas vocações. E a gente meio que assim, tá vendo? Não tem vocação? Não, às vezes a gente tem que nos perguntar, talvez não tenha porque eu não tenha colaborado. Porque eu não fiz a minha parte, porque as vocações se ajudam mutuamente. Tem um livro, o padre Vivo Barsotti é um padre italiano, até agora é servo de Deus, é fundador da comunidade dos Filhos de Deus. E ele, no livro A Mística da Reparação, fala isso. Bastou um santo, que foi o São João Maria Vianney, para recristianizar a França depois da Revolução Francesa. Uma pessoa. Então você pensa, se você colaborar com a graça, bastaria uma pessoa para alterar uma cidade, uma região, um estado e um país. Então, se não tem vocações às vezes, também é devido
a vocação é uma graça que vem do alto, né? A gente deve desejar. Jesus fala, pedir ao Senhor da Messe, né? Que envia operários para mim. Talvez é porque nós não pedimos ou nós não cooperamos com a graça. E por isso que, às vezes, a responsabilidade que nós temos, vivendo onde vivemos, no país que a gente vive, é muito grande. Porque nós somos também um meio de Deus chegar nas pessoas, não só materialmente, mas espiritualmente. Porque é e como célula. A gente volta naquilo que a gente estava falando em relação às escolas, né? Tanto como professor, como pai, como estudante, se a gente não leva a espiritualidade, a gente não leva Deus para dentro da escola, para dentro do ali do ambiente de ensino, quem vai levar? Se a gente não é essa exatamente. Quem vai levar? Se eu tenho um filho na escola, né? O nome do meu Instagram diz, meus filhos não vão para a escola, mas vamos supor que fosse. Cara, quando chegar um estudo que altera o processo da fé, a ordem natural das coisas, e tudo, o que eu vou fazer? Eu tenho que, no mínimo, como obrigação, ir lá acusar aquilo. Não é criar um problema, mas acusar aquilo. Não, e tem muitas coisas que as pessoas podem fazer pequenas, por exemplo. Seu filho está num colégio, você tem um encontro de pais. Às vezes você tem um ambiente que você pode fazer pouco, mas você pode dar um santinho para a pessoa. Você pode oferecer uma amizade a uma pessoa. Parece uma coisa simples, mas naquele momento aquela pessoa nem sequer sabe que ela está errada. O coração, a alma dela está de tal maneira fechada que ela não tem ideia do que é a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na alma dela. Mas você pode, né? O apostolado do santinho parece uma coisa tão antiquada, né? Mas, às vezes, aquele é o instrumento de Deus. Tem, na autobiografia de Santa Ana Maria Claret, ele conta uma série de histórias missionárias, uma delas sempre marcou, que era a história do santinho, né? Que alguém chegou em casa, colocou o santinho em casa que se distribuía, acho que foi o pai da criança que viu, começou a chorar e foi confessar. Quer dizer, aquele santinho foi o que a pessoa precisava para ver, né? É uma coisa simples, mas você pode fazer. O problema é que, às vezes, a gente capitula ao mundo. A gente fala, eu não posso fazer nada, e eu desisto, inclusive de rezar. Não, você pode rezar, você pode ir bom dia, você pode ir no encontro, você pode falar, você pode... Pô, tem um monte de coisa que você pode fazer ainda, mas é muito pequeno. Não tem nada pequeno se a gente faz com a graça de Deus. Deus usa das menores coisas que a gente... Você acha realmente que nosso Senhor precisa de nós? É só por amor misericordioso que Ele quer precisar de nós. E Ele usa de nós, imagina que... Né? Ele usa das coisas mais simples, ele usa de qualquer coisa. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Se você está na área da saúde, você é médico, técnico de enfermagem, enfermeira, dar o testemunho para aquela pessoa, às vezes você vê a pessoa num momento, você se oferece para uma oração, não precisa ofender ninguém, a gente sabe que hoje tem tudo uma ética profissional que você tem que seguir, tem toda uma série de problemas e a gente entende. Mas você pode dar um testemunho. Ou às vezes a própria oração, às vezes a própria oração do próprio silêncio já faz um efeito que a gente não tem ideia do que é aquilo. Eu vi que tem uma pergunta aqui, se puder, só para responder, a Aline, né? Como saber a vontade de Deus nas nossas vidas? Alguma sugestão de livro e santo curso? Eu tenho uma sugestão de santo e de livro. O santo é São Francisco de Sales, porque é o grande santo da vocação laical. E o livro chama-se Filoteia, ou Introdução à Vida Devota. Sobretudo no início da Filoteia que ele vai explicar isso, que até inclusive uma alegoria biológica. Cada árvore só pode dar fruto conforme a sua espécie. Aqui você não está vendo não, né? Você continua sem me ver. Não estou vendo. Então, eu estou mostrando para eles aqui o livro Filoteia. Que esse é um livro que ajuda muito. Todo dia de manhã. É esse aqui. É o grande mestre da mansidão, da simplicidade da vida interior. É São Francisco de Sales. É o espírito da visitação, porque São Francisco de Sales é fundador da Ordem da Visitação de Santa Maria. Que é esse de simplicidade, é saber viver no momento presente, dessas virtudes que parecem discretas ou pequenas, a amabilidade. Mas é uma coisa tola, não é fraqueza, é o contrário. Não tem coisa mais virtuosa e difícil do que ser amável com as pessoas. Pelo menos para mim, que não sou uma boa pessoa. Eu também. Para mim, que sou uma pessoa extremamente ríspida, é complicado. Saber se vencer para ser, naquele momento, é extremamente difícil, mas aquele faz a diferença. Porque a cada maneira,
a cada sim que a gente dá a Deus, a virtude vai crescendo em nós, e mais a ação do Espírito Santo vai crescendo em nós, e o amor de Deus, que é a caridade que o Espírito Santo infundiu nos nossos corações, vai crescendo. Até o ponto que essa vida é uma árvore que toca os céus. Sim. Então o céu passa a ter o Padre inteiro usa uma expressão, acho que até usando o Apocalipse, que os santos são como aquela árvore do Apocalipse que dá frutos para todos os meses do ano. E é por essas folhas e frutos que Deus cura o mundo. Porque todo o peso do mundo. O Moisés, que é o fundador que eu já falei dele aqui, da comunidade Shalom, para mim esse homem, assim, é um homem... É difícil isso que eu vou falar aqui agora, mas para mim esse cara é um santo em vida, sabe? Ele fala bem assim pra gente. Ele fala, nós precisamos buscar a santidade de tal forma que nós sejamos uma árvore de cabeça para baixo, com as nossas raízes lá no céu, e que as nossas folhas e os nossos frutos caiam aqui na terra. Né? E ele fala muito isso. Então, assim, se a gente quer que as nossas raízes estejam nesse mundo, sabe que o fruto vai cair e vai apodrecer. Mas se as nossas raízes estão no céu, os frutos são frutos que cairão aonde a divina providência quiser. Então, e quando a pessoa estiver desanimando, ela tem que pensar que não tem nada que Deus nos pediu, que Ele já não nos preparou para aquilo. Isso é, nós temos constantemente Deus em nós, e nós temos a graça atual, que está sempre disposta a nos ajudar, se nós fazemos o primeiro ato de nos negar. É como a graça da conversão Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque ela fez o primeiro ato de não pensar nela, então Deus pôde entrar na alma dela. É a mesma coisa nos atos de virtude da nossa vida. A graça atual sempre nos inspira o que fazer e nos dá força para isso, desde que nós cooperemos com Deus. Não tem nada que a gente precise para ser santo que nós não tenhamos, porque Deus nos deu. Não é porque a gente mereceu, não. Mas pela infinita misericórdia de Deus nós recebemos no batismo. Se nós pensássemos o que é o nosso batismo, nós viramos templos de Deus, filhos de Deus. A Trindade mora em nós recebemos o Espírito Santo. Membros do corpo místico, enxertados em Cristo. Dá para fazer uma ladainha do que é o nosso batismo. E é nosso. É a minha vocação. A cada comunhão eu recebo o corpo e sangue de Cristo. Quer dizer, a cada confissão eu sou lavado no sangue de Cristo. O que nos falta? O que mais Deus poderia nos dar? Não, né? Ele nos transborda. É isso aí. E aí a gente fica arrumando desculpa para não ser santo, né? Sim, porque o demônio tem muitas desculpas. Ou ele vai para cima ou para baixo. Ou ele vai nos tentar pela soberba, eu não preciso de nada, eu vou fazer do meu jeito, eu sei o que é melhor, que é a soberba total. Ou ele vai pegar o desânimo. Nada que eu faço é bom, eu nunca vou conseguir. Eu estou há 5 anos tentando, eu não cresço em virtude. Claro, você está fazendo para você? Não, está fazendo para Deus. Nunca. Esses dois extremos o demônio vai jogando a gente, que ele sabe, o ser humano é muito bom no pêndulo. Ou ele vai tudo... São Francisco de Assis dizia que ele dizia para os irmãos o seguinte: cuidado com o respeito humano. Ele pode ser um dos piores pecados que você vai cometer. Eu gosto muito também de que quando a gente percebe que a santidade é algo natural nas nossas vidas, a gente age também de forma natural com Deus. Como Santa Teresa d'Ávila, ao andar naquela carrocinha, e aí a carroça empaca, é mais ou menos assim a história, né? E ela fala para Deus que Deus tem poucos amigos, né? Por isso que Deus tem poucos amigos, né? Veja, se ela não entendesse que a intimidade que ela tem com Deus, e de que Deus está inteiramente nela, e de que ela é quem ela é porque ela está com Deus o tempo todo, e porque Deus é o que move ela, como ela poderia se sentir constrangida em dizer: você tem poucos amigos? Né? A gente só fala dessa forma com quem de fato a gente tem intimidade. Você não passa na rua e fala de uma forma ríspida com uma pessoa que está na rua. Não, você fala com uma pessoa que você ama, que você tem intimidade. Né? E Santa Teresa, para mim, foi um dom de Deus para a igreja por vários motivos, mas porque ela naturalmente tinha um temperamento assim, vivaz, né? Sadio. E com a vida sobrenatural, ela se torna uma figura assim
é extraordinária, é quase irrepetível, né? Ela consegue fazer amizade com todo mundo, ela consegue falar com uma direção, a maneira com que ela fala com Deus e com as irmãs é assim, a maneira que ela é quase, ela não tem respeito humano, e ao mesmo tempo ela tem toda a afabilidade de uma mãe. Parece uma coisa completamente contraditória, mas nela se tornou realidade. E é bem interessante também, ela é um exemplo disso. Ela tinha talentos naturais, mas ela também tinha defeitos naturais. No começo do livro da vida, a gente vê. E a maneira com que Deus vai agindo nela e ela vai cooperando, ela vai se tornando realmente uma pessoa admirável. Não havia ninguém que não admirasse ela, né? Era assim, impressionante. Como também a perfeição com que o Espírito Santo faz em nós, ela tem um efeito benéfico no nosso temperamento, na nossa família, no mundo ao nosso redor. Não é que o santo é uma espécie de pessoa sempre muito estranha. Tiveram santos muito estranhos. Eu não vou dizer que não, né? Teve gente que sempre teve um temperamento muito difícil. São Jerônimo era uma pessoa que arranjou muitas brigas na vida dele, então a gente vê que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma relação única com Santa Paula e sua filha Eustóquia, que são com ele as fundadoras do Mosteiro de Belém, né? Porque Jerônimo foi morar em Belém, na Terra Santa, e havia Santo Agostinho um mosteiro. Estranho. Você não acha Santo Agostinho estranho, por exemplo? Eu acho meio estranho único. pra caraca, porque, tipo, ficar procurando Deus fora. Como é que você procura Deus fora? Ele não tinha entendido que era Deus ainda. Não. Um homem tão inteligente. Não. Né? Então, tipo assim, e aí, uma vez falaram pra mim assim, você só sabe se uma pessoa está chegando a ser santo se ele, se ele começa a ser estranho. Se a pessoa começar a ser estranho é porque ele está começando a ser santo. Depende, né? Do tipo de santo que você quer. Porque, por exemplo, Carlos Acutis, para mim ele não é estranho. Não tem nada de estranho. Não, Santa Teresinha do Menino Jesus era assim. Santa Teresinha, inclusive... Não, peraí. Santa Teresinha do Menino Jesus não é assim. É porque a gente dobra a língua na hora de falar de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela era muito bonitinha, muito fofinha, muito em tudo, né? Então, assim, mas vamos combinar que se a gente fosse pegar um padrão para a idade dela, muito normal não era, né? Não, talvez não para a idade dela no nosso tempo, né? A gente tem que lembrar que no século XIX as pessoas eram muito mais precoces, né? Então, nós tínhamos... Mas ela, sobretudo depois da conversão, que ela visivelmente consegue superar toda uma série de situações íntimas que ela tem. Por exemplo, existe um testemunho do tempo do Carmelo que diz que ela podia fazer você chorar de rir fazendo uma imitação, ou porque ela era muito cômica, ela era atriz, ela fazia peça de teatro, né? Como ela fazia você chorar de rir com uma meditação. Para mim, eu fico admirado com ela por isso. A gente vê que no mundo ela tinha um temperamento bastante triste, até pelo trauma da perda da mãe muito, muito jovem. E no fim ela vai adquirindo um senso de humor, uma espécie de maturidade. Com 24 anos, que cá entre nós, eu tenho 41. Na minha geração tem homem de 40 que ainda tem 15. A minha geração está cada vez, a adolescência está durando mais, né? Eu tenho 40, então a gente está no mesmo lugar. A gente vê, a gente vai chegar com o quê? Os 15 anos vão durar até os 35. Né? A gente vê que ela conseguiu sair da adolescência e virar uma mulher adulta, senhora de si. Mesmo durante a doença, ela tem uma visão tão... Eu gosto muito das últimas frases dela, porque a gente vê que ela já tem, primeiro, plena noção do que Deus fez nela, ela entende que ela tem uma missão, ela sabe, ela tem certeza que essa missão dela vai começar depois no céu, né? E isso é, para mim, bastante admirável. Como ela ela se tornou senhora de si. E isso para mim é muito bonito, porque trata-se que a obra do Espírito Santo também traz uma maturidade humana que é muito difícil de encontrar nos dias de hoje. A gente está numa época propensa ao desequilíbrio. Para mim, para você, para todo mundo, né? A gente tem um mundo desequilibrado, né? E imaginar que Deus pode fazer de nós uma criatura nova, e Ele faz isso, é algo para mim bastante admirável de imaginar. Mas a Idade Média teve bastante santos incomuns, mas também no século XX a gente teve pessoas de temperamento bastante fortes, ou a gente chamaria estranhos. Mesmo as pessoas que recebem graças místicas, tem uma mística espanhola, a venerável Irmã Mônica de Jesus, que tinha constante, era comum na vida dela ter o contato visível com o anjo da guarda dela, né? Mas ela nunca deixou de ser aquela mulher do interior espanhola. Então, tem horas que você ri do diálogo dela com o anjo, porque eu não sei
ela dá fora no anjo, ela tratava o anjo, ela falou, é meu irmão mais velho, o anjo é meu irmão mais velho, porque o anjo está sempre do nosso lado, né? E a gente fala, gente, como é possível? A gente vê que ela tem um temperamento difícil, né? E não muda, não é porque ela tem os estigmas ou que isso mudou. E ela simplesmente vai se deixando usar pela graça de Deus. E isso me dá um pouco de otimismo espiritual. Ai, ai. Eduardo, vamos caminhar para a gente. Eu acho que acho que a gente fica aqui a noite toda. É verdade. Já tem quase 1h40 de live. Já. Isso. Só para resumir um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? De que é importante a gente entender que Deus nos fez para ser santos, de que a possibilidade de ser santo, ela não é algo que nós temos que buscar, mas ela já está em nós. Nós precisamos deixar apenas que a partir da contemplação Deus realize a graça todos os dias, né? A gente precisa deixar que a graça atual haja em nós, em todos os momentos. Acho que nós precisamos ser santos nos lugares que nós vivemos, que Deus nos deu, no tempo que Deus nos deu, e que, por fim, nós precisamos ser santos também na ciência, né? E que é possível ordenar as coisas, entender que a ordem natural das coisas, ela existe e ela precisa ser vivida. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que a Alexandra perguntou, que eu falei do Moisés. Moisés Azevedo, ele é fundador da comunidade católica Shalom. Ele é vivo ainda, ele mora em Fortaleza. Você acha muitos vídeos dele. Livro, ele só tem 2 livros. O pessoal fala assim, Moisés, você tinha que escrever. Ele, não vou escrever nada. Eu falo. E muitas vezes ele fala muito internamente. Mas é um homem que eu tive o prazer de almoçar com ele uma vez e vou te falar. Ele é uma pessoa... ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Não é normal, não. Não é normal, não. Ele não é normal, não. Ele é normal, mas verdade, é especial. Verdade, ele é normal. É porque a gente não consegue viver o que Deus fez pra gente, a gente acha que não é normal. A verdade é essa. A verdade é essa. Fala pra gente rapidinho, pra gente encerrar aqui, ó. Tem umas perguntas aqui. Antes da gente encerrar, então. Vamos lá. Peraí, que eu tava lá em cima. Estou indicando seu curso aqui, a Doutrina Espiritual das Santas Místicas. Quem quiser aprofundar, vai ser todas as terças-feiras, vão ser 13 místicas diferentes. Isso aí. É só ver no meu perfil. Você vai falar sobre ele, eu quero que você fale ainda sobre ele. Aí, a Melina está perguntando, minha esposa, professor, posso nomear o meu anjo da guarda? Como a igreja só aprova liturgicamente o culto de 3 anjos por nome, né, que é São Miguel, Gabriel e Rafael, em geral há muita controvérsia sobre isso, e muitos, por exemplo, os padres da Ordem da Santa Cruz, que divulgam a Opus Angelorum, não recomenda que a gente faça isso. Mas você pode sim desenvolver, você deve desenvolver uma intimidade com ele, né, falando com ele da sua fidelidade, do seu amor. Né. A Madre Francisca de Jesus, que foi uma mística brasileira que morreu em Roma, foi filha espiritual do padre Garrigou Lagrange, acho que ela chamava o anjo da guarda dela de dilectus, que quer dizer amado. Né? Eu sempre achei aquilo muito, muito tocante, porque não é um nome, ela não está chamando outro nome, ela está descrevendo aquilo que ela sente por ele. É né? o adjetivo que ela deu ao outro, né? Legal. Fala pra gente do seu curso, antes da gente encerrar nossa live. Vai ter esse curso em Colatina, dia 18, né? Sobre as moradas de Santa Teresa. Eu sempre fui muito reticente de falar das 7 moradas, mas dessa vez a providência de Deus quis assim. Você acredita que eu descobri essa semana que eu vou trabalhar de manhã? Mas de repente você pode ir à tarde. Não, à tarde eu vou. Quando eu sair do trabalho eu vou para lá. E quem quiser aprender sobre vida espiritual, nós estamos fazendo esse curso Doutrina Espiritual segundo as Santas Místicas. Vão ser 13 místicas que vão de Santa Clara, na Idade Média, até o século XX, com a Venerável Madalena Jesus Sacramentado, que é a monja passionista que teve essa missão de falar da vocação universal à santidade. E para eu não esquecer, porque eu esqueço sempre, quem quiser
ter, o meu livro chama-se Os Anjos na Vida dos Santos, são 31 meditações, vou até abrir para ter, como se fosse um mês. Você pode fazer uma meditação para cada dia, ou você pode ler o livro inteiro. Para cada dia tem a história de um santo na seu relacionamento, sobretudo com o seu anjo da guarda. Porque a devoção ao anjo da guarda é um grande caminho para começar a ter vida de oração. Porque o nosso anjo da guarda é o nosso mestre espiritual, dado por Deus para nós, sabendo qual é a nossa vocação. Porque ele só tem uma única missão, é nos levar para o céu. Ele nos é dado para isso, para que a gente cumpra a nossa vocação. Então, com a intimidade com o anjo da guarda, ele vai me ensinar a viver na presença de Deus e viver toda a minha vida interior conforme a minha vocação. Legal, muito bom, muito bom. Me manda depois o link da venda para a gente botar aqui no Instagram. Tá. Aqui porque tá, eu vou mandar tanto do curso quanto do livro. Eu mando para você depois. Me manda os dois. Bom. Aí a Aline está perguntando aonde vai ser o curso aqui em Colatina. Aline, a gente não sabe ainda onde vai ser o curso, porque a gente está dependendo do número de inscritos. Então, faz assim, me manda depois um direct que eu vou te encaminhar para a ficha de inscrição do curso. Certo? E a Aline também está perguntando aqui como os anjos se comunicam conosco. Bom, eu sei. Antes de você responder, eu vou dizer como eu me comunico com o meu anjo. Eu me comunico com o meu anjo o seguinte, eu falo o seguinte, trata de ir lá e falar sempre antes que eu vou pedir, principalmente que eu vou pedir alguma coisa para alguém. Quando eu fui pedir para o José Eduardo para a gente fazer a live, eu falei assim, meu anjo da guarda, vai lá, fale com o anjo lá do José Eduardo, por favor, para que ele ilumine o coração do José Eduardo para que a gente faça essa live. Eu falo desse eu fico dando ordem pro meu anjo. Mas é assim. Aí, que é o que ele espera de nós. Não é? Ou então eu falo assim, meu santo anjo, por favor, me proteja nesse momento aqui, porque eu vou entrar numa reunião complicada. Né? E eu agradeço a Deus, eu não agradeço ao meu anjo. Mas eu agradeço a Deus por ter me dado aquele anjo. Porque eu tenho certeza que aquele anjo me ajuda muitas vezes. Bom, sem essa dúvida. É a forma que eu faço. Agora você, por favor, diga como a gente deve fazer. Quando a gente vê o nosso anjo, vê com a fé, né? Não com os olhos corporais, a gente, na verdade, contempla Deus nele. Que os anjos estão cheios de Deus. Que eles estão vendo a Deus face a face. Eles se comunicam conosco por meio de luzes. Pela nossa consciência, pelas coisas da nossa vida cotidiana. Eles são os grandes agentes do Espírito Santo. Toda a realidade do mundo criado, toda, biológica, o mundo físico, é governado pelos santos anjos. Toda a realidade eclesial é governada pelos santos anjos. É por isso que na hora da missa a gente fala, com todos os anjos e santos cantamos a uma só voz. Que estão todos ali. Tudo que Deus, todas as missões que Deus tem para com os homens e para com a criação, ele o faz por meio dos santos anjos. E é por isso que a igreja, em todos os momentos, invoca a presença dos anjos. Porque tanto é que é verdade que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais os anjos se manifestam. Observe que no Antigo Testamento nós vemos várias vezes falar dos anjos. Mas quando chega o nascimento de Cristo, os anjos anunciam a Maria, anunciam a Zacarias, anunciam os pastores. A ressurreição é anunciada pelos anjos. Né? Então, é a grande manifestação dos anjos. Na igreja, são os anjos que libertam São Pedro da prisão. E a igreja sempre experimentou isso, que é a ação dos anjos, o meio do qual Deus usa para salvar o mundo inteiro. Porque eles carregam a luz de Cristo. É uma coisa bem católica isso. Nós acreditamos que o Deus sempre usa da intercessão. Olha, Deus santifica as crianças, ou educa as crianças por meio dos pais. Ele poderia educar todo mundo direto, mas não foi assim que ele criou. Na criação tudo depende um do outro. E nós, e toda a criação, é entregue a esses seres espirituais, altíssimos, que contemplam a Deus face a face. A gente vai ter que fazer uma live sobre a natureza angélica. Sobre a natureza angélica no processo da criação. Isso aí. Que São Tomás é o grande doutor angélico mesmo.
Né? A maneira com que ele conseguiu falar do mundo dos anjos, explicar com tanta clareza essa ordem, né? Que o mundo todo, a criação tem ordem, né? Ele acena isso quem já leu a oração antes dos estudos de São Tomás, né? Ele faz aceno a essa ordem do mundo angélico. Sim. Faço essa oração todos os dias antes de estudar. Lá no meu trabalho, eu imprimi, botei atrás do meu computador, né? Aí quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é fazer a oração antes de trabalhar. E essa é uma característica de quanto mais a gente tem união com os anjos, mais essa ordem entra em nós. Porque o anjo é uma criatura toda ordenada. E ele foi dado para isso, que nós somos. O pecado nos deixou desordenado. Né? O pecado original desordenou todas as coisas. Os nossos pecados pessoais colaboram muito para essa desordem. O anjo sabe exatamente onde essa desordem está e como Deus nos quer. Porque ele recebe luz específico para isso. Você imagina, nós somos muito inferiores aos anjos em natureza, porque os anjos são, por natureza, criaturas inteligentíssimas. Os anjos bons, que são os anjos que contemplam a Deus face a face, estão na glória de Deus, e Deus nos ama tanto que nos deu um anjo só para nós. E é justamente essa desordem do pecado que faz toda a desordem de tudo que a gente falou que não quer que a gente seja santo. Inclusive pensar que nós não podemos ser santos. Uhum. Inclusive nos afastar da ciência porque nós queremos fazer tudo da forma que nós queremos. Isso é a primeira desordem. Né? Isso é a primeira desordem. Da gente entender que a gente achar que a gente vai ser aquilo que a gente quer ser. E não aquilo que Deus quer que a gente seja. E o que é pior, a gente, quando nós só fazemos o que a gente quer, nós podemos fazer isso, mas nós temos uma receita para a nossa própria infelicidade. Sim. Porque não é esse o nosso objetivo. Porque quando a gente só faz o que a gente quer, a gente se destaca do amor de Deus e do amor do próximo. Porque não é essa ordem. O Pai Eterno, quando fala no diálogo para Santa Catarina de Sena, ele explica para ela: eu poderia ter criado o homem autossuficiente, mas eu não criei, eu criei vocês dependendo uns dos outros, porque eu quero que a caridade viva entre vocês. Eu podia ter feito você autossuficiente, mas eu não fiz. Então aprenda a ver as coisas como eu criei, para você aprender que você precisa. Você não é uma criatura que não precisa dos outros, você precisa. A ordem social é assim. A desordem social que a gente vive no mundo é muito por isso. A gente esquece um pouco que há uma complementariedade na criação que todos nós somos necessários. Sim. Eu falei muito. Boa noite. Não, olha, eu tô aqui, acho que eu vou demorar para dormir hoje. Para processar muito dessas coisas, muito bom. Olha, de fato, quando falaram aqui no chat, muito obrigado pelo seu coração generoso em vir conversar conosco. E, por favor, a gente vai ter que fazer mais lives. Ótimo, eu que agradeço o convite. A gente tem muita coisa para poder conversar sobre educação e a santidade, sobre o desenvolvimento da ciência e a santidade, sobre a natureza das coisas, sobre a ordem das coisas. Tudo isso a gente precisa, e é isso que você falou. Eu fiquei muito feliz que você só confirmou o meu maior objetivo de fazer esse material para as crianças. Nós precisamos estudar ciências de acordo com a ordem natural das coisas. As coisas têm uma ordem, porque Deus é ordenado. E se foi Deus que criou todas as coisas, e foi Deus que criou todas as coisas foram feitas por uma ordem. Não faz sentido eu estudar algo, eu querer aprender algo, conhecer algo, se não for pela ordem que Deus criou. Ou na ordem de Deus. Na ordem de Deus. Então, eu lhe agradeço muito. E no dia 18 a gente vai se ver, principalmente se a gente não se vê nas missas do dia aí na catedral. Isso mesmo. Mesmo com aqueles desafios que você já viu como é. Faz parte. Eu vou te dizer uma coisa. Aquele dia eu vou te dizer. Mas a gente vai conversando, a gente vai se vendo. Quem está entrando agora, a live vai ficar gravada. Vou colocar aqui e depois eu vou colocar nos stories o link do livro do José Eduardo e também o link do curso. Tem até o curso, ele já começou, né? Ele já começou, mas vai ficar gravado. A pessoa pode participar tanto ao vivo ou gravado. Então vai ficar tudo disponível. Tá. Como
também ela pode participar só de uma aula ou do curso inteiro, porque cada aula tem um tema e uma mística abordada. Tá certo. Então já vou anotar aqui também que eu não comprei o curso ainda. Vou ter que comprar o curso, que eu vou precisar disso, não tem jeito. Eu adoro, é uma coisa que eu sou apaixonado é a história dos santos. Eu adoro. Então, nós começamos com Santa Clara e a gente vai em Santa Gertrudes, vai indo até... Tive que editar, porque não dá para ter todas as santas místicas, porque senão não, ia ser 200 aulas, né? Não dá como. Então tá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Deus lhe pague. Boa noite a todos e a gente se fala. Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau.